São elementos, normalmente metálicos, que se encostam aos componentes para aumentar a sua capacidade de eliminar calor. O dissipador, tal como seu nome indica, se utiliza para dissipar calor, também costumam receber o nome de radiadores. São uns dispositivos adicionais que se usam para aumentar a capacidade de dissipação de calor de componentes eletrônicos. A temperatura. Quando um componente está recebendo mais energia que a que pode eliminar, gera calor, e se esse calor não se evacua, se produz um aumento de temperatura, que se ultrapassar certos limites pode queimar o componente ou outros componentes próximos, ou simplesmente fazer com que não funcionem bem. Condução. Uma das maneiras mais rápidas de evacuar calor é aproximar e apertar com força um pedaço de material mais frio e que seja bom condutor de calor. O calor se conduz por contato. Isto se consegue com metais, tais como o cobre ou o alumínio. Normalmente se emprega este último, por várias razões: é bom condutor de calor, é leve, não aumenta o peso dos equipamentos, e é fácil de mecanizar. Além de tudo o que acabamos de dizer, o alumínio tem como vantagem adicional que é muito resistente à corrosão, e essa resistência pode ser aumentada quando lhe aplicamos uma oxidação anódica especial, que apesar de normalmente ser preta, também é possível empregar outros acabamentos com qualquer tipo de corante para obter outras cores. Para facilitar o contato entre o componente e o dissipador é importante usar parafusos ou outro tipo de fixação segura, para evitar que ambos elementos se separem. Também há pastas que se intercalam entre ambos para favorecer o intercâmbio térmico. Isolamento. Os componentes têm, em geral, vários terminais, e você deve evitar que tenham contato com o radiador, pois podem gerar problemas de curto-circuito. A cápsula de alguns componentes está conectada a algum dos seus terminais. O caso mais conhecido é o dos transistores de potência 2N3055, que aparentemente só tem dois terminais, a base e o emissor, já que o contato do coletor é a cápsula toda. Se parafusarmos vários destes transistores a um mesmo dissipador, provocaremos um curto-circuito entre os seus coletores. Isolantes. Há, fundamentalmente, dois tipos de acessórios isolantes para instalar os componentes nos dissipadores. Os isolantes planos são de mica ou de silicone, devem ter um bom isolamento elétrico, mas devem conduzir o calor da melhor maneira possível, utilizando, se for necessário, pastas condutoras de calor para facilitar a condução. Um outro tipo de acessório é com anel de plástico que evita o contato entre o componente e o dissipador através dos parafusos que o prendem. Oxidação anódica. A oxidação anódica é um tratamento que se dá ao alumínio para proteger a sua superfície contra a corrosão, além de melhorar o seu aspecto estético. Depois de aplicado o tratamento, o alumínio pode ficar na sua cor natural ou pode ser pintado de diversas cores, sendo que normalmente é preto. A oxidação anódica é isolante, não conduz a eletricidade, mas se trata de uma fina capa que pode ser perfurada simplesmente ao apertar um parafuso ou ao arranhar a superfície, não pode ser empregada como isolante. É necessário intercalar sempre um material isolante. A exceção é quando se pode isolar todo o dissipador com componentes individuais, mas deve-se ter muito cuidado com certos componentes tais como tiristores ou triacs, que podem estar conectados diretamente à rede de distribuição de energia e podem nos dar um bom susto em forma de descarga elétrica com o simples fato de tentar tocar para comprovar a temperatura. Dimensões. Para que o dissipador conduza bem o calor deve ter uma certa grossura, principalmente na zona de contato. Mas, por sua vez, o dissipador também tem que evacuar calor, e normalmente o faz em contato com o ar. Uma das formas é fazer com que o ar se mova forçando a ventilação e a outra é aumentar a superfície que se apresenta ao ar. Isto levou à realização de perfis de extorsão de alumínio muito complicados, de tal forma que com muito pouco peso e material se conseguiram enormes superfícies de dissipação em volumes muito reduzidos. Convecção. O ar circula por convecção, normalmente o ar quente sobe e o frio desce. Para facilitar a circulação de ar, os quebra-ventos dos dissipadores devem ser colocados em posição vertical, já que na horizontal se interrompe ou dificulta a circulação de ar. Circuitos integrados.
Alguns fabricantes de circuitos integrados recomendam certos tipos de dissipadores dependendo do fim ao que serão utilizados. Este dado é muito útil, já que evita ou facilita a realização de cálculos para o uso de dissipadores. São elementos muito passivos que não formam parte do circuito elétrico, mas que se fazem imprescindíveis em muitas situações. Radiação. Quando o dissipador, o componente ou ambos alcançam temperaturas elevadas, esta diferença de temperatura facilita a evacuação de calor, o radiador inteiro se põe a irradiar calor para o ar. Quando um componente alcança uma temperatura alta, deve ser separado dos outros componentes e da placa de circuito impresso, para evitar o aparecimento de problemas. Nunca desista!